Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja bem-vindo mais uma vez a esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos aprender ou talvez recapitular um pouquinho mais a respeito da segunda vinda de Cristo. De fato, a segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da igreja. É o grande ponto culminante do Evangelho. A vinda do Salvador será literal, visível e pessoal. E a certeza do segundo advento encontra suas raízes na confiabilidade das Escrituras. Pouco antes da sua morte, Jesus explicou aos discípulos que estaria retornando para junto do Pai, a fim de lhes preparar lugar. Mas ele também prometeu: virei outra vez. Está lá em João capítulo 14, versos 1 a 3. Assim como a primeira, a segunda vinda de Cristo é antecipada pelas Escrituras. Enoque, por exemplo, o sétimo depois de Adão, profetizou: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para executar juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Interessante que 1000 anos antes de Cristo, o salmista Davi falou da vinda do Senhor para reunir o seu povo. Ele escreveu: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Os discípulos de Cristo se regozijaram na promessa de seu retorno e, em meio às dificuldades que encontravam, a certeza dessa promessa sempre permitiu a renovação de sua coragem e força. O Mestre voltaria a fim de levá-los para a casa do Pai. A segunda vinda acha-se intimamente vinculada à primeira vinda de Cristo. Se ele não houvesse vindo pela primeira vez e obtido uma vitória decisiva sobre o pecado de Satanás, não haveria razão para crer que voltaria e colocaria fim ao domínio de Satanás sobre este mundo, restaurando a perfeição original. Jesus alertou que antes do seu segundo advento surgiriam também falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E sabe que Jesus também advertiu? Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. A Bíblia ainda ensina que o retorno de Jesus será literal, visível, pessoal, ao som de trombetas, ou seja, audível. De fato, o evento será glorioso, maravilhoso, sensacional, com grandes terremotos e, para aqueles que não conhecem a Deus, de maneira inesperada. O segundo advento de Cristo afetará duas grandes divisões da humanidade: aqueles que o aceitaram, assim como a salvação por ele oferecida, e aqueles que a rejeitaram. Em sua vinda, os mortos em Cristo ressuscitam incorruptíveis, enquanto os vivos são transformados num abrir e fechar de olhos. Por outro lado, os ímpios, que rejeitaram os constantes apelos de misericórdia de Deus, morrem e aguardam por 1000 anos para receberem a sua sentença final. A Bíblia profetizou que antes da vinda de Jesus, haveria sinais no mundo natural. E entre os mais conhecidos está o grande terremoto de Lisboa, ocorrido no dia 1º de novembro de 1755, e considerado o maior de todos os tempos em referência para a sismologia moderna. Outro sinal seria o escurecimento do Sol e da Lua,
fato ocorrido em 19 de maio de 1780, na porção nordeste do continente norte-americano. Samuel Williams, da Universidade de Harvard, relatou que a escuridão aproximou-se com as nuvens do sudoeste entre as 10 e as 11 horas da manhã e prosseguiu até a meia-noite seguinte, variando de intensidade e duração em diferentes lugares. Interessante que tanto Cristo quanto João profetizaram uma enorme queda de estrelas, como sinal do seu breve aparecimento nas nuvens dos céus. E esta grande chuva de meteoros, ocorreu em 13 de novembro de 1833. O mais extraordinário espetáculo de estrelas cadentes que há registro. Ele cumpriu essa profecia. Paulo também escreveu sobre outros sinais que antecederiam a vinda de Jesus nos últimos dias. Sobreviriam tempos difíceis, os homens seriam avarentos, egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados. Que lista terrível, não? E o apóstolo Paulo conclui a sentença dizendo que essa sucessão, dizendo dos amigos dos prazeres, mais do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Entre os sinais no mundo religioso está também o ressurgimento de um poder religioso do papado. Para muitos, a liderança moral da humanidade, a apostasia dos protestantes e a grande aceitação da doutrina espírita. Tudo isso serão sinais no mundo religioso da brevidade da volta de Jesus. Haveria, do mesmo modo, declínio da liberdade religiosa, aumento da iniquidade, revolução sexual, guerras, rumores de guerras, calamidades, terremotos, desastres naturais. Tudo isso está acontecendo cada vez mais numa escala maior. E o retorno do Redentor representa, então, o glorioso clímax da história do povo de Deus. É o momento em que a sua libertação acontece. E eles, cheios de alegria, vão exclamar: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E você, está pronto para a volta do Senhor? Saiba de uma coisa: quer queiramos ou não, o Senhor virá. A grande questão é, de que lado vamos estar? Entre aqueles que o aceitaram e abrirão seus braços e o receberão, e irão com ele para os céus? Ou do lado daqueles que vão fugir em desespero, clamando às montanhas e às rochas que caiam sobre eles? Bem, de que lado vamos estar naquele dia é uma decisão que você precisa fazer hoje. Quer eu queira, quer não. Quer você queira, quer não, Jesus vai voltar. E o importante é estarmos prontos. Eu queria apelar ao seu coração agora, para que você tomasse a decisão hoje de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e de preparar para a sua vinda. Não gostaria você de tomar essa decisão? Não quer você tomar essa decisão junto comigo agora? Saiba que por muitos anos eu fui um cristão sozinho na minha casa. E eu sempre orei por minha mãe, uma pessoa muito especial, a quem eu tanto amo. Mas quando eu chegava em casa, voltando da escola, quando eu fazia ainda o ensino médio, à noite, minha mãe sempre estava acordada esperando que eu voltasse para casa. Ela não iria dormir até que todos os filhos estivessem dentro de casa. Eu sempre orei por minha mãe, mas eu ficava pensando, uma pessoa semi-analfabeta, como ela vai compreender as verdades ensinadas por esse livro? Como poderia ajudá-la a compreender que Deus a ama, que Jesus está voltando e que todos nós poderemos ter vida eterna? Eu não sabia muito bem o que fazer, mas uma coisa eu fazia. Ainda como adolescente, às noites eu entrava dentro do quarto da minha mãe, me colocava de joelhos na cama dela, aos pés da cama dela, e orava para que Deus fizesse ali um milagre. E sabe que o milagre aconteceu. Uma noite minha mãe teve um sonho, e ela sonhou com a volta de Jesus, e os anjos recolhendo salvos de um canto ao outro da terra,
e de repente ela viu que um anjo poderoso recolheu a mim e a mais 2 irmãos que já estávamos na igreja servindo a Cristo. E quando ela tentou se agarrar ao anjo e disse, eu também quero ir para os céus, o anjo se voltou para ela e disse, você não pode ir porque você não está preparada. Essas palavras impactaram profundamente minha mãe. E quando o dia amanheceu, ela procurou uma tia minha, membro também da nossa igreja, da igreja adventista. E ela então começou uma série de conversas, estudos, e ela tomou a sua decisão e aceitou a Cristo e foi batizada. Sabe o que impactou mais a ela? A cena da volta de Cristo e ela pensar em estar perdida. Você não quer isso para a sua vida, ninguém quer. Por isso, enquanto há tempo, vamos nos entregar ao Senhor e nos preparar para a sua vinda? Ore comigo agora. Pai Santo, nos ajuda hoje a entregarmos o nosso coração ao Senhor, para que na Tua volta estejamos prontos para Te receber. Oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado por sua companhia. No próximo estudo, a gente se encontra mais uma vez para ouvirmos a voz de Deus. Até lá.